Pessoal, vamos lá. Nessa aula 2, a gente vai entender os ângulos que a gente utiliza para fazer diversas cenas, né? E a gente precisa entender, pessoal, o que os ângulos falam, tá? Então, pessoal, dependendo do ângulo que você for gravar o seu cliente, você pode menosprezar ele ou até mesmo colocar ele numa posição de autoridade. Então, a gente vai entender quantos ângulos existem e quais ângulos são esses, ok? Então, primeiro a gente vai entender, pessoal, que existem vários tipos de ângulos. Entre eles existe o ângulo frontal, ângulo lateral, ângulo traseiro, ângulo normal, ângulo alto, muito conhecido também como plongé e contra-plongé, tá? Existe ângulo zenital e existe também ângulo holandês. Vamos abordar cada um deles com calma para você entender. Você não precisa gravar todos, mas é muito importante que você conheça a existência deles, ok? Então vamos por partes? Vamos falar primeiro do ângulo frontal. Pessoal, o ângulo frontal, a câmera fica na altura do nariz da pessoa. O objeto filmado ali, seja ele uma garrafa d'água, seja ele uma árvore, seja ele qualquer tipo de objeto ali na cena, mas vamos usar uma pessoa como uma referência aqui, tá? Então a câmera ela fica ali na base ali da altura do nariz da pessoa, né? Ou do objeto ali sendo filmado, de frente para ele, ok? Muito importante saber disso. E esse ângulo valoriza as expressões sentimental. Então, pessoal, esse aí é o mais utilizado, né? Quando você vai fazer ali gravações, principalmente documentário, igual eu tô aqui, entendeu? Então, se eu fosse fazer uma cena ali contando alguma história dramática que ia gerar sentimento na cena, esse ângulo é muito indicado para esse tipo de situação. Fechou? Vamos agora para o ângulo lateral, ou seja, a câmera ela filma a pessoa de perfil, né? Seja o direito ou o esquerdo, tanto faz, mas ela tá ali de forma lateral. Para que esse ângulo é indicado? Enquanto o Johnny tá mudando o cenário aqui, eu vou falar com você sobre ângulo lateral. Pessoal, é isso aqui, ó. Audiovisual, você não vai ver nada perfeitinho aqui não, tá? É bom que você já vai pegando aí como é que funciona os bastidores, fechou? Ó, o que pega? O ângulo lateral, pessoal, é indicado aqui como se fosse 90 graus, como se vocês estivessem me vendo assim, ó, tá? Tá legal aí? Do lateral aqui. Pra que é indicado isso aqui? Pra você fazer uma imagem um pouco mais intimista. Ou seja, quando uma pessoa tá conversando direto para a câmera, a pessoa que está assistindo ela fica intimidada, porque dá a sensação de que a pessoa está falando para ela. Então a pessoa fica intimidada ali com a cena, né, com aquela imagem. E quando você coloca o seu cliente na lateral, conversando com alguém, e você pega ele aqui, ó, na lateral, o telespectador ele assiste essa imagem com uma sensação de que ele está vendo algo escondido, ou que ele está vendo algo que não foi chamado para assistir. E aquilo prende a atenção dele, dá uma sensação de que tá acontecendo alguma fofoca ali, ninguém tá vendo o que ele tá vendo. Pegou a visão? Deu para me explicar mais ou menos? E aí, o que isso gera na pessoa que está assistindo? Gera muita tensão, a pessoa fica curiosa. Esse tipo de ângulo ele é muito indicado para quando você vai contar algum caso que você queira que a pessoa que esteja assistindo prende atenção, entendeu? Então aqui, ó, você vê que bastante documentários é utilizado esse tipo de ângulo, na lateral. Então agora nós vamos para o ângulo 3, que é o ângulo traseiro. Lá ele. A câmera filma a pessoa. É a câmera que filma a pessoa por trás. Isso aí eu não gosto não. Isso aí... Por que esse ângulo é utilizado? Esse ângulo é utilizado, pessoal, para fazer algumas cenas de reflexão, as cenas onde o seu personagem ali está refletindo alguma coisa e você quer transmitir uma cena ali um pouco mais de atenção
no que ele tá ali refletindo, enfim. Essa cena não é tão utilizada em vídeos para cliente, porque ele entra mais ali na cinematografia do cinema, né, de ângulos cinematográficos. Fechou? Mas ele existe, então ele é o ângulo traseiro. Existe o plongé, que é a câmera que fica em cima do nível dos olhos, acima do nível dos olhos, o que achata a imagem. Ou seja, por que o plongé é usado? Para quê? Pessoal, você já percebeu que quando no cinema eles querem passar o personagem ali pequeno, ou o personagem ali com medo ou dó, eles filmam o personagem de cima para baixo? Por que isso acontece? Porque ele quer passar a informação na cena de que você tem que ter dó, de que aquela pessoa ali nossa, olha como ela é pequena, entendeu? E ali ele passa essa sensação de que a pessoa é inferior a você que está assistindo. Então esse ângulo é muito utilizado no cinema quando você quer diminuir o personagem. Fechou? Existe o contra-plongé, que é o contrário disso. É quando a câmera filma de baixo para cima a pessoa, o que alonga a sua imagem. Você já percebeu, principalmente na política, que quando um presidente, ou quando um governante, ou quando uma autoridade ali está sendo gravada, ela sempre está sendo gravada de baixo para cima? Porque esse tipo de ângulo, ele traz autoridade para o seu personagem. Então o seu personagem, ele vai ganhar uma autoridade. E às vezes ele não precisa nem estar falando de uma coisa muito autoritária ali no vídeo. Só de você estar utilizando esse ângulo, você já vai colocar o seu personagem como uma posição de autoridade, tá? Então, esse ângulo é muito utilizado aí para você que quer valorizar o seu personagem, que você quer deixar ele numa posição de autoridade. Fechou? O ângulo holandês, pessoal, ele é um ângulo muito utilizado para você criar uma sensação de desorientação, tá? Nada mais é do que a câmera inclinada, meio torta ali, que cria um efeito oblíquo, tá? Esse ângulo pode fazer o público se sentir desorientado, desconfortável ali. Ele é muito utilizado quando você vai falar alguma informação que a pessoa tem dúvida ainda, então você causa essa sensação para você sanar a dúvida dela, tá? Na cinematografia ela é muito utilizada, e existem vários players do mercado aí que já está utilizando esse tipo de ângulo. Ele é um ângulo muito pouco utilizado, tá? Você não vê ele tanto no Instagram assim, porque ele é um ângulo mais cinematográfico, é bem específico. Então é muito importante você conhecer um pouco mais sobre esse ângulo, que é um ângulo fantástico. Pesquisa no YouTube depois para você ver referências, fechou? Bom, pessoal, nesse vídeo a gente não vai entrar muito, né, em cada ângulo. Você só precisa aprender a existência deles, entender o que cada um faz. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, fechou? Vamos para a aula 3.